Boa noite, hoje é dia 16 de junho e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 27, versículo 1. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, depois de vários dias tendo o devocional do dia lá no Instagram. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Salmo Circunstância da Escrita. Como o livro é uma coleção de salmos de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele na corte de Saul, bem como suas experiências como pastor, soldado e rei, o torna um provável candidato para a composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50, e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42, e do 44 ao 49, Etam, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, 90. Todos, no caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que contam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem a passagem de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. Relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais criativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em um dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais, 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais, 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele,
podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que eu não desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação. Eis aqui uma vantagem pessoal: minha luz, minha salvação. A alma está segura disso e, portanto, o declara ousadamente. A luz divina é derramada como precursora da salvação dentro da alma no novo nascimento, onde não há luz suficiente para revelar nossa própria escuridão e para nos fazer ansiar pelo Senhor Jesus. Não há evidências de salvação. Após a conversão, nosso Deus é a nossa alegria, nosso conforto, nosso guia e mestre, e em todos os sentidos nossa luz. Ele é a luz dentro, luz em volta, luz refletida a partir de nós e luz a ser revelada a nós. Observe, não diz meramente que o Senhor concede luz, mas que Ele é a luz. Nem que Ele dá a salvação, mas que Ele é a salvação. Aquele então que pela fé tenha se aproximado de Deus, tem todas as bênçãos da aliança em seu poder. Isto coloca como um fato, extrai o argumento em forma de pergunta: de quem terei medo? Uma pergunta que é a sua própria resposta. Os poderes das trevas não podem ser temidos, pois o Senhor, nossa luz, os destrói, e a condenação do inferno não deve ser receada por nós, pois o Senhor é a nossa salvação. Este é um desafio muito diferente daquele prepotente Golias, pois repousa não sobre o vaidoso vigor de um braço de carne, mas sobre o poder real do Onipotente. Eu sou. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eis aqui uma terceira comparação que mostra a esperança do escritor. Estava amarrada com uma corda tripla, que não poderia ser arrebentada. Nós bem podemos acumular termos de louvor onde o Senhor derrama obras de graça. Toda a força de nossa vida deriva de Deus, e se Ele se digna a nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. A quem temerei? A ousadia pergunta, olha, a ousada pergunta olha para o futuro, assim como para o presente. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Tanto agora como no tempo que virá. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós teremos o devocional do dia lá no Instagram, no horário do almoço, por volta de meio-dia. Então, e aqui nós voltamos sábado. Nós voltamos aqui no domingo, porque quinta-feira eu tenho GC, sexta-feira eu vou assistir o Jogo do Brasil com meus amigos da igreja, sábado tem batismo. Então, nós voltamos com o devocional da noite no domingo, dia 21. Então, tenha um bom resto de terça-feira. Que o Senhor te acompanhe durante essa semana. Você que me assiste no TikTok, até domingo. E se você ainda não assistiu o sermão da semana, o Pecadores nas mãos de um Deus irado. A minha versão do sermão mais conhecido de Jonathan Edwards. Então, que o Senhor te abençoe, que Ele seja a luz, a salvação e a sua fortaleza. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.